Se você tá com esse problema aí de aumentar o slot, né, de SSD NVMe ou um SSD aí NG, né, FF, né, que são aqueles com uma velocidade um pouquinho menor, e você não sabe o que fazer, você tá com uma placa aí que só tem dois slots, né, NVMe, né, para colocar ali aqueles chipzinhos, né, para você colocar na sua placa mãe, só que você quer aumentar, né, você quer utilizar o terceiro, quarto, quinto, sexto, né, e cada um aí com 1 GB de espaço, com 1 TB de espaço, e você não sabe o que fazer, cara. O que eu fiz, né? Pra falar a verdade, aqui eu tive esse problema, né? Porque a minha placa-mãe, ela só tem 2 slots, né? De alta velocidade, que é o NVMe, né? O slot 1 que eu utilizo como Windows, e o slot 2 aí que eu utilizava para fazer qualquer outra coisa, né? Uma partição qualquer. Só que conforme eu fui gravando, trazendo as coisas aqui pro canal, principalmente de gameplay, as gameplays são longas, às vezes alcança aí 300 GB, 400 GB, eu precisava de espaço. O que eu fiz para aumentar esse slot? Existem extensores, né? Que expandem aí os nossos slots SSD, né, cara? Seja ele NGFF ou seja ele para NVMe, cara. Só que você deve se atentar muito, mas muito mesmo ao estilo de protocolo desses slots. Aqui você pode ver que eu comprei, né? Eles são para mineradores. Os mineradores aí de bitcoins, de Ethereum, né, e de tantas outras moedas utilizam bastante esses slots, né? Você pode ver que esse aqui, ó, eu tô passando o mouse aqui, ó, ele é de PCI Express 16. Nós temos o PCI Express 4, 8X, né? Então o 16 é em alta velocidade. Você não vai ter problema com alta velocidade. Então no caso, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, que é o mesmo que tá aqui, ó. Certo? Você pode ver que ele vem com uma ventoinha, porque eles esquentam bastante, certo? É aqui um PCI Express, ali tá escrito ali, ó, PCI Express possivelmente 16, né? Então ele é de alta velocidade. Ah, Fernando, então isso aqui, se eu tiver querendo utilizar o NGFF, que eu tenho lá mais 3 SSD de NGFF aí, método, protocolo SATA, né? Vai funcionar? Não sei, para falar a verdade, eu não sei. Você também não sabe, então é muito importante você olhar o protocolo. Tudo isso envolve protocolo, beleza? Então você tem que ir lá na descrição. Gostei desse, vamos imaginar que a gente gostou disso aqui, a gente tem que ir lá na descrição. E na descrição aqui, ó, você tem que ver o protocolo. Você pode ver que aqui a gente tem os detalhes do produto, tem tantas outras coisas, mas o protocolo é o mais importante, ó. A transmissão de speed é 4 vezes, né? São 4 slots de 32 GB por segundo, né? E o suporte, o hard disk aqui, ó, como diz, ó, é M2 NVMe. E o protocolo aqui, ó, protocolo SSD M2, certo? Então, ele serve sim, ó, para NVMe, né? Ele serve especificamente para NVMe. Então, se você tem um SSD aí NVMe, tem 4, você pode utilizar esse slot aqui, mas tem que se atentar muito mesmo ao tipo de protocolo. Está na descrição os protocolos. Aqui você pode ver que na especificação do produto, ó, suporte do disco, ó, o protocolo SSD M2, ó, PCI Express dispositivos, né? Eu sei que fica meio estranho aqui a leitura, porque o site do AliExpress ele é complicado mesmo, né? E tem muitos outros sites que são complicados. Eles fazem uma tradução utilizando aí bibliotecas de programação, né? Mas nesse caso aqui, ó, seria protocolo M2 NVMe. Aqui seria uma outra coisa, certo? Esse aqui seria o protocolo. Beleza? Então, realmente, se você tem um SSD NVMe, nesse caso, se fosse eu estivesse procurando, eu compraria esse aqui, que foi o caso que eu comprei esse aqui. E tem tantas outras especificações aqui que é importante você ler, mas o mais que você deve se atentar mesmo é o estilo de protocolo. Tem muitas outras informações aqui, mas o que deve se atentar mesmo é o estilo de protocolo, que é M2 NVMe, se fosse para o caso de SSD NVMe. Beleza? Se fosse pro caso de NGFF aí, ó, seria a mesma coisa. Você deve encontrar aí, ó, você deve procurar um slot, nesse caso já encontrei aqui, eu também tenho um desse aqui, eu utilizo um desse para falar a verdade, eu não utilizo slots aí só de NVMe, né? NVMe aqui eu utilizo para o meu Windows, né? E para minhas edições que eu utilizo é o Adobe, né? O Photoshop, o Adobe Premiere, daí precisa assim de alta velocidade. Mas para fazer backup dos materiais que eu estou gravando, simplesmente eu utilizo o NGFF, né? Então nesse caso aqui eu utilizo um bem semelhante a esse aqui mesmo, ó. Você pode ver que ele é bem bonitinho, ó, bem bonitinho, né? Bem gatinho, né? Então no caso aqui você vai lá para a descrição e você vai ver que tipo de protocolo. Você vai ver que o adaptador aqui é um SATA 3.0, né? E nesse caso aqui é um JBOD. O que significa esse JBOD? É como se fosse um banco de dados. Você vai conectar todos os teus slots aqui, ó,
de SSD, né? SSD NGFF, todos aqui, vai preencher eles, ou se não preencher vai ficar faltando um ou dois, e ele vai fazer uma partição grande, né? Se você tem 2 de 2 teras, vai ser 4 teras, então ele vai formar um disco único de 4 teras, e ele vai ficar fragmentado essas informações, é como se fosse uma cloud, como se fosse uma empresa de banco de dados, uma coisa assim, né? É bem interessante. Beleza? As informações elas ficam fragmentadas, elas ficam virtualizadas, beleza? Mas, como eu falei antes, o mais importante é você deve vir em protocolos. Você pode ver que a interface aqui, nesse caso está como interface, então interface, protocolo, é tudo a mesma coisa. Você vai ver que é M2NGFF SATA. Se eu quisesse utilizar um NVMe aqui, nesse caso, não daria certo. Eu poderia colocar ali que não iria reconhecer, porque não tem protocolo para reconhecer SSD NVMe, e sim apenas M2 NGFF. São protocolos diferentes, cara, ó. Tanto que aqui em cima na nota ele já diz, ó, suporta apenas SSD M2 NGFF SATA, não suporta NVMe. Ou seja, não suporta aí o protocolo NVMe. Então, se você está com problemas de expansão aí para você expandir o SSD no seu computador aí, cara, isso aqui é uma ótima solução, né? Não vai deixar lerdo, não vai nada, né? Não vai influenciar em nada, pelo contrário, são muito bons. Só que você deve se atentar no momento que você for comprar, se você tem um SSD NGFF com protocolo SATA, né? 3.0, 2.0 ali, ou que eu não sei o que você vai ter aí, mas deve se atentar a isso. E se você tem aí o SSD NVMe, se você tem o SSD NVMe, então é protocolo NVMe, NVMe, né? Pô, até agora me embananei tudo aqui, né? É muita sigla, cara. Então é NVMe, né? Deve se atentar a isso. Então você vai precisar de protocolo de NVMe, que é de alta velocidade. Mas você pode colocar aqui, você pode utilizar esses dois aqui, que eu tenho certeza que vai resolver o teu problema. Você pode ver que ele funciona dessa maneira aqui, ó. Tem até um design ali, ó. O design de como vai funcionar, o SATA 3 ali, é tudo bonitinho. Joia? E tem alguns formatos, né? Tem vários formatos. O mais comum que a gente compra são esses dois aqui, ó. São os dois SSD, ó. Você pode ver que diz que o NVMe que não funciona, mas o método SATA ali ele funciona. Lembrando que o SATA, o NGFF SATA, ele tem uma velocidade um pouco inferior, mas bem inferior. Enquanto, por exemplo, você encontra aqui no AliExpress um NVMe de alta velocidade de 3.500 megabytes por segundo, esse aqui vai ser em torno de 250, 500 megabytes. Mas você não vai notar essa diferença se for apenas para backup, né? Se for M2 SATA aqui, no NGFF, né? Porém, se for para jogar, para edição, tudo de alta velocidade, de 3.500, 4.500, né, cara, você vai notar uma grande diferença, principalmente para fazer gameplay e para edição. Você nota a diferença pra caramba, beleza? Então tem esse outro aqui que é o protocolo simplesmente NVMe. E se você tiver com esse problema, cara, eu aposto que se você comprar um desse aqui, você vai resolver. Eu resolvi meu problema dessa forma, né? Eu utilizo ali uma placa PCI Express, né? Você pode ver que esse aqui é o PCI Express D16 aqui, X16 de alta velocidade, e o protocolo desse aqui, ó, é simplesmente um NVMe. Então ele só vai funcionar para SSD NVMe. Espero ter ajudado, cara. Espero que você tenha entendido, né? Qualquer coisa tem uma zona de comentários se você tiver alguma dúvida relevante, né? Não entendi se tem que comprar esse ou aquele, né? A gente dá um jeito aí nas respostas, beleza? Então é isso, um grande abraço.